meu irmão, minha irmã. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que a paz de Cristo adentre no seu lar, no seu coração, no nome de Jesus. E a mensagem que o Senhor ministrou ao meu coração, ela vai ser dividida em duas partes. O mesmo tema, mas nós vamos abordar em duas partes. Nós teremos então 2 vídeos. E o tema é: você é o que você come. Então, muita calma nesta alma. Você é o que você come. Então, você é o que você come. Com certeza você já deve ter ouvido essa frase e ela é uma verdade. A nossa alimentação, ela reflete na nossa pele, na nossa unha. A nossa alimentação, ela vai refletir no nosso cabelo, na nossa forma física, na nossa disposição e até no nosso estado emocional. Então é uma verdade quando dizemos nós somos o que comemos. Eu lembro que certa vez eu fiz uma dieta meio louca, essas dietas loucas que nós mulheres muitas vezes fazemos, e eu deixei de comer doce por um bom tempo. E eu comecei a perceber que o meu estado emocional, o meu humor, ele foi mudando, sabe? Eu fui ficando mal-humorada. E eu descobri o quanto que isso tem um efeito nas nossas vidas, o quanto o nosso sistema nervoso central, que consome muita glicose, pode nos chegar a dar uma hipoglicemia e alterar o nosso humor, literalmente. Então eu entendi que aquela falta de doce estava alterando o meu humor. Então a relação entre o que nós somos e o que nós comemos é algo muito estreito. De maneira, irmãos, que se eu tentar melhorar algo externo em mim, ou tentando usar um produto bom de cabelo, ou fazendo uma clínica de estética, enfim, tudo que eu tentar melhorar externamente, se não houver uma alimentação saudável paralelo a isso, não surtirá efeito. Então, a ligação entre o que nós comemos e o que nós somos, ela é muito estreita. Então, é preciso que haja uma boa alimentação. E o nosso corpo físico, ele necessita de uma alimentação adequada para que a gente possa viver bem. E assim também acontece quando nos referimos às nossas emoções, à nossa alma e ao nosso espírito. Da mesma forma, quem eu sou nas minhas emoções, na minha alma, é reflexo de como eu a alimento. Quem eu sou, espiritualmente falando, é reflexo de como eu alimento o meu espírito. A Bíblia vai dizer em Provérbios 23:7 que como o homem imagina, como o homem pensa na sua alma, ele é. Aleluia! Então observe, irmãos, há essa ligação muito forte. Então como nós estamos nos alimentando? Como nós estamos nos alimentando? E eu lembro que o Senhor, quando me deu essa palavra, Ele me trouxe uma revelação, diante daquilo que eu não conhecia, mas o Espírito de Deus me trouxe essa revelação e sim, embasada nas Escrituras, que é a palavra de Deus. O Senhor falou para mim que os nossos órgãos do sentido, os nossos 5 órgãos do sentido são portas para alimentar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Aleluia! Observe, os nossos órgãos do sentido são boca, paladar, audição, tato, olfato e visão. Esses são os 5 órgãos do sentido e 5 portas que alimentamos o nosso corpo, alma e espírito. Vamos lá para as Escrituras. Primeiro eu quero falar sobre os olhos. A palavra do Senhor diz em Lucas capítulo 11, versículo 34. Lucas 11:34 diz assim: são os teus olhos a lâmpada do teu corpo, e se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo estará bom. Mas se os teus olhos, aleluia, forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Os nossos olhos são portas. Nós nos alimentamos por aquilo que nós vemos. E eu quero então te fazer uma pergunta, meu irmão, minha irmã: o que você tem visto?
O que você tem visto? E o que você tem visto tem despertado o que, meu irmão? O que tem despertado naquilo que nós estamos vendo, naquilo que nós estamos assistindo. O que nós estamos vendo nos leva à concupiscência da carne ou nos leva à presença do Espírito? O que nós estamos vendo? O que nós estamos assistindo porque nos alimentamos com os nossos olhos? Aleluia. O que nós temos ouvido? A audição também é uma porta para a nossa alma, para o nosso espírito. O que nós temos ouvido? A Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 13. Efésios, capítulo 1, versículo 13. Efésios 1, 13, só a parte A. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, nós ouvimos a palavra da verdade. Aleluia. É por onde ela entra. E a Bíblia vai dizer também em Romanos 10, 17 que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Nos alimentamos pelo aquilo que nós ouvimos. A fé vem pelo ouvir. A palavra de Deus, ela entra por aquilo que nós ouvimos. Nos alimentamos pelos nossos ouvidos. Então, meu irmão, o que nós temos ouvido? O que nós temos escutado? Aleluia. Você já observou como tem músicas que marcam as nossas vidas? E é impressionante que marca para coisas boas ou para coisas ruins. E quando a gente ouve ela, a nossa mente ela se remete àquela situação. E se for algo ruim, é impressionante como a gente fica deprê na hora, a gente fica triste, a gente fica pensativo, porque aquela situação a qual a música nós estamos ouvindo nos remete a uma situação ruim. Da mesma forma, existem músicas que nós escutamos e que nos remetem a coisas boas, a coisas saudáveis. Então aquilo que nós ouvimos são portas que alimentam o nosso espírito e a nossa alma. Você consegue entender isso? O que você tem ouvido vai trazer paz à sua alma, ao seu espírito. O que você tem ouvido, meu irmão, minha irmã? Porque a audição são portas no mundo espiritual. Isso é muito importante. Pode nos trazer paz ou tribulação, o que nós estamos ouvindo. O paladar, a boca, é bem certo que a gente alimenta a nossa carne, a carne mesmo, física, né, pela boca. Aleluia. Já o meu esposo diz que também pelos olhos. Ele diz que antes de comer com a boca, ele come pelos olhos. E é verdade. Porque a gente olha para a comida e pensa assim, ai meu Deus, será que tá boa? Aparentemente não. Então a gente come pela boca. Mas observe como o paladar, como a boca, ela também influencia em nossa vida emocional e espiritual. A Bíblia vai dizer assim, ó, Eclesiastes capítulo 5, versículo 6. Não permita que a tua boca te faça culpado. Ou seja, não permita que aquilo que você fale vá te fazer culpado. Salmo 66, versículo 17, a Bíblia diz que com a boca nós clamamos, com a boca nós adoramos, mas deixa eu te dizer, com a boca também maldizemos. Então o que nós temos falado? O que nós temos dito? A Bíblia diz em Mateus capítulo 15, versículo 11, que o que contamina o homem não é o que sai, não é o que entra pela boca, porque o que entra vai para o ventre, mas o que sai da boca, porque o que sai procede do coração. O que contamina o homem é o que sai da boca, então o que tem saído dos nossos lábios? Porque os nossos lábios, as nossas bocas são portas no mundo espiritual. O que tem saído dos nossos lábios são palavras boas, palavras que edifiquem ou palavras que maldizem. O que tem saído dos nossos lábios para os nossos entes queridos, para os nossos filhos, palavras de bênção ou palavras de maldição. Aleluia. A nossa boca são portas no mundo espiritual. Portas que alimentam o nosso corpo físico, espiritual e emocional.
o tato, as mãos. Aleluia! A palavra do Senhor vai dizer em Marcos, capítulo 9, versículo 42. Marcos 9, 42. Diz assim a palavra do Senhor. Marcos 9, 43, na verdade. Marcos 9, 43. Diz assim: se a tua mão te faz tropeçar, olha só, se a tua mão te faz tropeçar. Aí no Salmo 90, versículo 17, a Bíblia vai dizer assim, ó, a nossa mão nos faz tropeçar. Salmo 90, versículo 17, a Bíblia vai dizer assim: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Provérbios capítulo 14, versículo 1, a Bíblia diz o quê? Que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola com as próprias mãos ela destrói. Sabe o que o Senhor está querendo nos dizer aqui, irmãos? É que as mãos executam as nossas obras. As mãos vão executar as nossas obras, boas ou más. Observe, o pecado vem, a investida vem pelo olhar, adentra a nossa mente, nosso coração, desejo, e executamos o pecado nas mãos. A mão, o tato, são portas, irmãos, que alimentam o nosso corpo, alma e espírito. As nossas obras, aquilo que nós vamos fazer, se elas serão boas ou ruins. E o último, o olfato. Aleluia. A Bíblia vai dizer no livro de Levíticos. Levíticos é um livro que o Senhor dá as suas leis, orientações. E o Senhor mostra como o povo de Israel deveria adorá-lo com ofertas, com sacrifícios. E a Bíblia vai dizer que as ofertas subiam como um cheiro suave às narinas de Deus. Olha só, uma atitude que gera algo em que o Senhor recebe como um cheiro suave às suas narinas. A palavra do Senhor vai dizer, e eu quero ler com vocês esse versículo, está lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. 2 Coríntios 2, 14. 2 Coríntios 2, 14. Diz assim, vamos ler do 14 ao 16. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Olha só, o conhecimento de Deus tem cheiro, irmãos. Coisa linda, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Nós somos o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Tanto naqueles que estão salvos são perfume, quanto os que se perdem. Só que o perfume dos que são salvos é bom, mas dos que se perdem, olha só o que a Bíblia diz no versículo 16, para com estes que se perdem, cheiro de morte, para morte. Para com aqueles, aroma de vida, para vida. Observe, o olfato é porta, aleluia, no mundo espiritual. Nós nos alimentamos através desse órgão do sentido. Quer ver? Eu vou lhe dar um exemplo. Quem aqui não tem um perfume? Que quando usa, lembra daquele dia, daquele momento que estava em tal lugar ou com fulano de tal. Então, o cheiro, ele desperta em nós emoções, sabe? Tanto boas quanto ruins. Existem perfumes que eu não uso mais porque me lembra o passado, me lembra o pecado, me lembra a minha vida regressa. Então, o cheiro são portas, irmãos, que alimentam a nossa alma e o nosso espírito. A Bíblia diz que Jesus, ele é a rosa de Saron. Rosa, irmãos, tem cheiro, tem fragrância. Eu vou te dizer, eu já senti o cheiro de Deus e é cheiroso demais. É um cheiro que eu nunca senti, é gostoso demais. Eu nunca esqueço um dia que nós pastores daqui da Ágape estávamos orando. E de repente eu comecei a sentir um cheiro de hospital. E eu falei, gente, vamos começar a clamar por todo acidente, por todo incidente. Vamos clamar porque eu estou sentindo um cheiro de hospital. Significa que alguma coisa ruim vai acontecer. Irmãos, nós começamos a clamar.
repreendendo todo o mal, todo acidente, toda a doença, com os membros da igreja. E 2 dias depois, mais ou menos, nós tivemos a notícia que naquele mesmo horário que nós estávamos orando, e que o Senhor me fez sentir, abrir uma porta no mundo espiritual e eu consegui sentir cheiro de éter, de hospital. Uma família aqui da igreja estava sofrendo um acidente de carro, exatamente na hora em que o Senhor abriu esta porta para eu sentir esse cheiro. Então o olfato é uma porta no mundo espiritual que vai alimentar o nosso corpo, alma e espírito. Então observe, irmãos, se alguma fragrância ou algo te lembra, tem lembranças ruins, isso vai abater o seu coração, a sua alma, as suas emoções. Então observe do que nós temos nos alimentado. Os órgãos do sentido são portas que alimentam o nosso corpo, alma e espírito. Nós precisamos, isso é entendimento, observar aquilo que nós estamos vendo, aquilo que nós estamos ouvindo, aleluia, aquilo que nós estamos cheirando, aquilo que nós estamos fazendo, aleluia, porque isso vai determinar como estarão as minhas emoções, como estará o meu espírito, aleluia. Eu quero dividir esta palavra, esta mensagem em 2 partes. Nessa primeira parte nós vamos falar e falamos sobre os órgãos dos sentidos, os 5 órgãos do sentido como portas que alimentam o nosso corpo, alma e espírito. Aleluia. No próximo vídeo eu vou falar sobre os 3 tipos de alimento. O alimento estragado, a comida estragada, a comida contaminada e a comida saudável. Amém? Eu espero que o Senhor tenha falado ao seu coração nesse primeiro vídeo e que você possa começar a refletir na sua vida. Eu lembro que quando Deus me deu essa palavra, eu acordei com a voz do Espírito falando dentro de mim. Quando começamos a comer novos alimentos, é porque começamos a nos perder na caminhada. Quando começamos a comer novos alimentos, é porque começamos a nos perder na caminhada. Eu espero que o Senhor tenha falado ao seu coração e abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e te traga uma reflexão nesta hora. Porque a palavra de Deus ouvida, sabe, irmãos? E quando não permitimos que ela venha a ser absorvida por nós, criar morada em nossos corações, é uma palavra como outra qualquer. Mas quando permitimos que a palavra de Deus ela venha a ser plantada, germinada em nós, ela dá frutos. Ela faz a diferença. Ela muda as nossas vidas. E esse é o meu desejo para a sua vida. Que o Senhor possa trazer à luz entendimento e mudar a sua vida através dessa palavra. Deus te abençoe, em nome de Jesus.